O nascimento de Jesus. É o ano 5 a.C. Um bebê está prestes a nascer, Jesus, filho de um casal judeu pobre, em uma pequena cidade chamada Belém, na antiga Israel. Você provavelmente já ouviu a tradicional história de Natal, mas há muitos detalhes que quase ninguém conta direito. Por exemplo, Jesus não nasceu em um estábulo de madeira bonito, como aqueles presépios que a gente vê nas casas. Na verdade, os estábulos em Belém ficavam dentro de cavernas. Imagine só, ter um bebê em uma caverna escura, cercado por animais com cheiro forte. Outro detalhe que quase sempre é contado errado. Embora Deus tenha enviado pastores para visitar Jesus na noite do nascimento, os magos, ou reis magos, não estavam lá naquele momento. Eles chegaram bem depois, quando Maria e José foram levar o bebê para ser apresentado no templo em Jerusalém, 40 dias após o nascimento. E foi logo depois disso que os magos chegaram, vindos de suas terras no Oriente. Eles procuravam Jesus, mas o tinham acabado de perder de vista. E é nesse momento que esses homens ricos fazem uma pergunta ao rei de Israel, uma pergunta muito mais chocante do que parece. Essa simples pergunta acabaria dividindo uma nação inteira e levaria, mais tarde, à morte de Jesus e de muitos outros. Mas, antes de entendermos o peso dessa pergunta, é preciso compreender como era a vida em Israel naquela época. O Império Romano havia conquistado toda aquela região, incluindo a pequena nação de Israel, onde viviam Jesus e seu povo. Roma impunha governantes duros e cruéis, como Herodes, o Grande, o rei de Israel naquele tempo. O povo judeu vivia desesperado por um salvador, um rei que pudesse libertá-los antes que Roma os dominasse por completo. E, de fato, os judeus tinham sido prometidos esse rei, um Messias, pelos antigos profetas. Agora imagine o que passou pela cabeça de Herodes quando os magos chegaram perguntando: onde está aquele que nasceu rei dos judeus? Não parece muito inteligente perguntar isso ao atual rei dos judeus, não é? Foi justamente por causa dessa pergunta que, depois da visita dos magos, Herodes mandou matar todas as crianças com menos de 2 anos em Belém. Muita gente não sabe, mas Herodes foi uma figura histórica real. Ele era tão violento que o imperador Augusto chegou a dizer: é melhor ser o porco de Herodes do que o filho de Herodes. Mas Deus avisou Maria e José sobre o que iria acontecer. Então, no meio da noite, eles fugiram para o Egito, onde viveram por alguns anos até que o rei Herodes morreu. Só então puderam voltar para casa, na pequena cidade de Nazaré. Foi lá que Jesus passou os próximos 27 anos de sua vida, levando uma vida simples e discreta, até que algo acontecesse em outro lugar que mostraria ao mundo que ele era muito mais do que um simples carpinteiro. A juventude e o início da missão. A Bíblia não conta muitos detalhes sobre a infância de Jesus em Nazaré. Mas sabemos que, por essa época, um dos filhos de Herodes, também chamado Herodes, estava reconstruindo a capital da região da Galileia, a cidade de Séforis, que ficava a apenas 6 quilômetros de Nazaré. Os estudiosos acreditam que José, sendo carpinteiro, provavelmente trabalhou nessa reconstrução, e que talvez tenha levado o jovem Jesus com ele para ajudar. Dá para imaginar o garoto Jesus aprendendo o ofício do pai, enquanto observava uma cidade inteira ser erguida do nada. É bem possível que José tenha morrido durante esse período, já que não é mais mencionado depois nos relatos bíblicos. Quando Jesus completou 30 anos, ele deixou Nazaré e partiu para uma cidade chamada Betânia. Lá, algo aconteceria que mudaria completamente a forma como as pessoas o viam. Em Betânia, vivia seu primo João, conhecido como João Batista. Ele morava no deserto, levava uma vida simples, comia gafanhotos e pregava às margens do rio Jordão. Naquela época, o batismo era uma forma das pessoas mostrarem publicamente sua entrega a Deus. E foi ali que Jesus pediu para ser batizado por João. Quando ele saiu da água, algo extraordinário aconteceu. Os céus se abriram, o Espírito de Deus desceu sobre ele como uma pomba, e uma voz poderosa ecoou do alto dizendo: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Foi assim que o ministério de Jesus começou oficialmente. Mas antes de voltar para casa e começar a ensinar, Jesus foi levado ao deserto da Judeia, onde passou 40 dias sendo tentado pelo diabo. O inimigo tentou fazê-lo testar a Deus, levando-o até o topo do templo e dizendo para ele se jogar, para provar seu poder. Mas Jesus resistiu. Ele sabia exatamente quem era e qual era sua missão. Depois desse período, Jesus voltou a Betânia, onde alguns dos discípulos de João Batista começaram a segui-lo, entre eles, André e outro homem chamado João. Logo em seguida, Jesus chamou mais alguns seguidores, incluindo um simples pescador que, anos depois, se tornaria um de seus maiores amigos e líderes, Pedro.
Agora que Jesus tinha um pequeno grupo ao seu redor, era hora de começar. E o primeiro lugar onde ele faria um milagre estava bem perto de casa, em Caná, uma cidade próxima de Nazaré. Jesus foi convidado com sua mãe para um casamento. Durante a festa, o vinho acabou, uma vergonha enorme para os anfitriões. Foi então que Jesus transformou água em vinho, seu primeiro milagre público. As pessoas ficaram em choque com o que viram. Mas esse seria apenas o começo. Depois da festa, Jesus viajou para a vila de pescadores chamada Cafarnaum, às margens do Mar da Galileia. Ali, ele faria algo muito mais impressionante do que transformar água em vinho, algo que marcaria o início de uma jornada que mudaria o mundo para sempre. Os primeiros milagres e o início dos ensinamentos. Antes de fazer o milagre que mudaria tudo, Jesus foi até Jerusalém para uma das festas mais importantes dos judeus, a Páscoa. Lá, ele disse algumas de suas palavras mais conhecidas, aquelas que até hoje são lembradas nas igrejas e escolas bíblicas. Falando com um dos líderes religiosos, Jesus declarou: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna." Com isso, Jesus deixava claro que havia sido enviado por Deus, não apenas para salvar o povo judeu, mas toda a humanidade. Era algo extraordinário de se ouvir, especialmente vindo de alguém cuja vida inteira havia se passado dentro dos limites de Israel. Depois disso, Jesus voltou ao norte, para o Rio Jordão, onde batizou novos seguidores junto com seu primo João Batista. Mas logo, o rei Herodes, o filho do antigo Herodes, mandou prender João por criticar o comportamento imoral do rei e da rainha. Pouco tempo depois, João seria executado, um evento que abalou profundamente Jesus e seus seguidores. No caminho de volta para Nazaré, Jesus passou por Samaria, uma região que os judeus geralmente evitavam. Ele parou em um dos poços mais antigos e famosos de Israel, o Poço de Jacó, e ali conversou com uma mulher samaritana, oferecendo-lhe o que chamou de água viva, símbolo da vida eterna. Curiosamente, esse poço ainda existe hoje, exatamente onde o relato bíblico descreve. Depois, Jesus foi novamente a Caná, onde curou o filho de um oficial romano, mais um milagre que fez crescer sua fama. E finalmente, retornou à sua cidade natal, Nazaré. O retorno a Nazaré e a rejeição. Mais de um ano havia se passado desde que Jesus saíra de Nazaré como um simples carpinteiro. Agora, ele voltava como um pregador famoso, conhecido por realizar milagres. Mas as pessoas de sua cidade não estavam preparadas para o que ele diria. Durante uma reunião na sinagoga, pediram que ele lesse um trecho do profeta Isaías. O texto falava sobre um rei salvador que viria anunciar boas novas e realizar milagres entre o povo. Depois de ler, Jesus enrolou o pergaminho, sentou-se e declarou: "Hoje, esta profecia se cumpriu diante de vocês." As pessoas ficaram em choque. Jesus não estava apenas dizendo que tinha o poder de curar, ele estava afirmando ser o próprio Messias, o rei prometido que derrotaria o Império Romano e reinaria sobre Israel. Imagine ouvir seu amigo de infância dizer isso no meio da sua cidade. Os moradores ficaram furiosos, expulsaram Jesus de Nazaré e tentaram jogá-lo de um penhasco. Mas ele conseguiu escapar, junto com seus discípulos, mudou-se para Cafarnaum, uma vila de pescadores na beira do Mar da Galileia. Milagres em Cafarnaum e a fama crescente. Em Cafarnaum, Jesus realizou um dos milagres mais impressionantes da época. Curou um homem com lepra, uma doença terrível e contagiosa que atormentava Israel há séculos. Esse ato causou comoção entre os judeus, porque acreditava-se que somente o Messias prometido seria capaz de curar um leproso. Depois disso, multidões começaram a segui-lo por todos os lugares, até Jerusalém. Lá, ele curou um paralítico junto ao tanque de Betesda e começou a dizer algo ainda mais surpreendente: que ele tinha o mesmo poder que Deus para dar vida e que merecia a mesma honra que o Pai. Isso enfureceu os líderes religiosos, que começaram a planejar como matá-lo. Mesmo assim, Jesus voltou ao norte e escolheu 12 homens para fazer parte do seu grupo mais próximo, os 12 apóstolos, e com eles percorreu 9 cidades principais da Galileia. Milagres e ensinamentos pelas cidades da Galileia. Jesus voltou a Cafarnaum e curou o filho de um soldado romano. Depois foi à cidade de Naim, onde ressuscitou o filho de uma viúva. Em Corazim, pregou e fez muitos milagres. E em Betsaida, realizou um dos feitos mais conhecidos: alimentou 5.000 pessoas com apenas alguns pães e peixes. Mas o milagre mais marcante ainda estava por vir. Enquanto seus discípulos atravessavam o mar da Galileia em um barco, uma tempestade terrível começou. No meio das ondas, eles viram Jesus andando sobre as águas.
Ele até permitiu que Pedro andasse sobre o mar por um instante, antes de acalmar a tempestade apenas com suas palavras. Pouco depois, as multidões o seguiram novamente, esperando mais milagres. Mas Jesus lhes disse algo difícil de entender. Eu sou o pão da vida. Quem comer de mim viverá para sempre. Muitos acharam aquilo insano e o abandonaram. Mesmo assim, Jesus continuou, curando, ensinando e tocando vidas por toda a região. O confronto com os poderosos. Depois de muitos milagres e ensinamentos, Jesus viajou para o norte, passando pelas cidades de Tiro e Sidom, onde também realizou curas e maravilhas. Mesmo assim, muitos o rejeitaram. Então ele seguiu para a região de Decápolis, onde curou um homem surdo e mudo, e alimentou 4.000 pessoas com apenas alguns pães e peixes, mais um sinal de sua compaixão e poder. Em seguida, Jesus chegou à cidade de Magdala, onde conheceu Maria Madalena, uma mulher atormentada por 7 demônios, que ele libertou completamente. A partir daí, Maria se tornou uma de suas seguidoras mais fiéis. Mas o lugar mais estranho que Jesus visitaria estava por vir, Cesareia de Filipe, uma cidade pagã, cheia de templos dedicados a deuses gregos. Ali havia uma enorme caverna que, na época, os judeus acreditavam ser a entrada para o submundo. Era um local usado para rituais degradantes, dedicado ao deus grego Pan, de onde vem a palavra pânico. Por isso, chamavam o lugar de os portões do inferno. E foi exatamente ali que Jesus disse aos discípulos: sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Com isso, ele mostrava que, não importava quão corrompido o mundo se tornasse, nada poderia deter o plano de Deus. Logo depois, Jesus levou 3 de seus seguidores, Pedro, Tiago e João, até o Monte Hermon, onde revelou sua forma gloriosa. Eles viram Jesus brilhar em luz divina, confirmando que ele era muito mais do que um homem comum. Ele era, de fato, divino. O caminho para Jerusalém. A vida de Jesus na terra estava chegando ao fim, e ele sabia disso. Por isso, começou a jornada de volta para Jerusalém, onde faria declarações que deixariam os líderes religiosos furiosos. Ao chegar, foi acusado de estar possuído por demônios. Mas Jesus respondeu: quem guardar a minha palavra, nunca morrerá. Os líderes zombaram dele. Você é maior do que Abraão? Nem 50 anos você tem. Então Jesus respondeu com palavras que ecoariam para sempre. Antes que Abraão existisse, eu sou. Essas 2 palavras, eu sou, eram o nome sagrado de Deus, usado no Antigo Testamento. Ou seja, Jesus estava se declarando o próprio Deus. Por isso, tentaram apedrejá-lo, mas ele conseguiu escapar e se refugiou com amigos, Maria, Marta e Lázaro, em Betânia. Mais tarde, Jesus voltou a Jerusalém e curou um cego no tanque de Siloé, que ainda existe hoje. Durante a festa de Hanukká, os líderes voltaram a pressioná-lo, pedindo que dissesse claramente se ele era o Messias prometido. E Jesus respondeu: eu e o Pai somos um. Outra vez, tentaram matá-lo, mas ele escapou para a região de Pérea. Foi lá que recebeu a notícia de que seu amigo Lázaro havia morrido. O milagre que mudou tudo. Quando Jesus chegou à casa de Lázaro, ele já estava morto há 4 dias. Mas Jesus fez algo que ninguém esperava. Chamou Lázaro para fora do túmulo, e ele reviveu. Esse foi o milagre mais impactante de todos. Toda a região ficou sabendo. E os líderes religiosos, com medo da popularidade de Jesus, decidiram que ele precisava morrer. Eles argumentaram que, se o imperador romano soubesse que alguém estava sendo tratado como Deus, o país inteiro seria destruído. Mas a verdade é que estavam com inveja. Jesus havia se tornado mais amado e seguido do que qualquer um deles. Depois disso, Jesus voltou a pregar em Pérea e em Jericó, e então retornou a Betânia. Ali, Maria ungiu os pés de Jesus com perfume, preparando-o para o sepultamento, um gesto que mostrava que ela entendia o que estava por vir. 2 semanas depois, Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumento, sendo recebido por multidões que o saudavam como rei. Mas a alegria duraria pouco. Ao chegar ao templo, ele expulsou os cambistas e comerciantes, dizendo que haviam transformado a casa de Deus em um covil de ladrões. A crucificação e a ressurreição. Poucos dias depois, Jesus foi preso e condenado à morte. O motivo oficial? Ter afirmado ser aquilo que os magos procuravam mais de 30 anos antes, o rei dos judeus. Esse mesmo título foi pregado acima de sua cruz. Por um momento, o povo de Israel pensou que Deus finalmente havia enviado o rei que derrotaria Roma. Mas Deus tinha um plano ainda maior. Jesus veio para derrotar a morte.
3 dias depois da crucificação, Jesus ressuscitou. Seus seguidores mal podiam acreditar quando viram novamente, às margens do Mar da Galileia, o mesmo lugar onde tantas lembranças haviam sido criadas. Poucos dias depois, no Monte das Oliveiras, perguntaram a ele: Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Mas Jesus explicou que primeiro o mundo inteiro precisava ouvir sobre ele. Então, enquanto seus discípulos olhavam, Jesus subiu aos céus. E um anjo apareceu dizendo: Por que estão olhando para o céu? Jesus voltará do mesmo modo que o viram subir.